Então Tá gravando, pessoal. nós vamos fazer a oração inicial e aí o Eduardo vai controlar aí os microfones, Eduardo, para nós, igual ao culto, né? E aí nós vamos dar a palavra para o William. Tá bom? Vamos orar então. Querido Deus, em nome de Jesus, nos reunimos agora para um treinamento, um curso de como falar de uma forma eficaz o teu evangelho, como publicamente pregar a palavra. Abençoa o William, que irá ministrar esse curso, e a cada um de nós sempre temos coisas a aprender, a melhorar, e que seja uma bênção em nome de Jesus. Amém. William, é contigo então. Muito bem. Boa tarde, os irmãos. É uma alegria imensa estar com vocês mais uma vez, toda a oportunidade que eu tenho. Me sinto muito feliz, né, e honrado. E eu lembro que o primeiro curso de oratória, de como preparar e apresentar sermões que eu assisti foi... Fala um pouquinho mais alto, William. Fala um pouquinho mais alto. Não dá para ouvir? Estou falando bem alto. Dá, aqui. mas não tão... Talvez o pessoal está conseguindo me ouvir ou é só o meu pai? Que tá... Fala um pouquinho mais alto é melhor. Não dando para ouvir bem, pai. Acho que é o teu telefone. Porque eu estou falando bem alto aqui. Eu estava falando que o primeiro curso, né, que eu assisti de como preparar e apresentar sermões faz uns 12 anos, né? Foi o pai que passou, né? Vou tentar colocar um fone de ouvido, então. Quem sabe vocês vão escutar melhor. Só um minutinho. E faz uns 12 anos, então, que eu estava aprendendo sobre isso, né? Eu tinha os meus 11 anos de idade, quando eu comecei a pregar. Tá um pouquinho melhor agora ou não fez muita diferença? Melhorou bastante. Calma ali ainda. Melhorou bastante. Melhorou? Isso. Então, faz uns 12 anos, né, que eu assisti você, pai. Eu até tenho anotado o que eu escrevi na minha primeira Bíblia que eu ganhei no meu batismo. Só que eu lembrei disso faz uns 10 minutos e tá lá nas caixas, né? Senão eu ia mostrar para o pessoal. Mas o que eu quero dizer com isso? Desde pequeno eu tive sempre esse desejo, né? E para mim é um dos maiores privilégios da minha vida pregar. É uma das coisas que eu mais tenho prazer de fazer, né? Por isso que eu sempre falo que é um privilégio, uma alegria, porque realmente é para mim, né? Como se fosse a primeira vez sempre, a primeira e última. E eu quero começar falando assim, né, com você, a respeito disso, que você tem esse mesmo senso. E para nós, como pregadores, alguns aqui, não sei se todos já se engajaram nesse ministério da pregação, ou vão engajar, querem conhecer um pouquinho mais, mas todos que estão, eu não tenho dúvida que vocês também sentem a mesma coisa, né? Que é um privilégio, uma alegria muito grande poder explanar a palavra de Deus para um público, né? Seja ele quanto for, né? Quantas pessoas forem, sempre é uma alegria tremenda, um privilégio que o nosso Deus nos concede. Eu tive essa matéria de homilética na teologia, nós chamamos de homilética, o ato de preparar e apresentar sermões, e isso num período de 4 meses. E eu vou tentar trazer para vocês aqui num período de 1 hora ou menos, né? Então vai ser um desafio, mas o meu objetivo aqui não é trazer esse conceito de uma forma exaustiva, né? Como preparar e apresentar sermões de uma forma exaustiva, mas trazer algumas dicas, né? Criar um diálogo aqui. Vocês também ficam à vontade de falar e também dar dicas também, né? Compartilhar um pouquinho da experiência de vocês. E o pai também, com certeza, né? Que o pai é o mais experiente daqui, né? Então, o pai também esteja aí me ajudando. Eu vou compartilhar minha tela, então, com vocês. E assim vocês vão conseguir enxergar. Eu separei esse momento aqui, a minha explanação, em 10 tópicos. Melhor, 8 tópicos.
Eu vou compartilhar a tela agora com vocês. Eu já abri aqui. São 8 tópicos e a gente vai conversando e vocês vão também comentando, como vocês preferirem, né? Podem perguntar, podem fazer seus comentários. Estão vendo minha tela, né? Posso dar minha primeira dica? Pode. Num sermão, aqui é uma palestra diferente, mas um curso, né? Num sermão, nunca apresente um tema ou introduza um tema dizendo assim, eu vou apresentar para vocês 10 passos, 10 tópicos, 10 atitudes, 10 qualquer coisa. Porque na cabeça do ouvinte dá a impressão, puxa vida, vai ser longo, vai ser exaustivo, vai ser cansativo. Coloca sempre 3 passos, 4 passos no máximo, assim, né? Para a pessoa pensar, não, vai ser breve, não vai ser longo, né? Mas aqui é um curso, então não tem nada a ver com um sermão. Mas num sermão, nunca... Mesmo que você tenha 10, mas aí não anuncie que serão 10, né? Aí apresente os 10 sem Lógico, anunciá-los. mas num sermão não vai ser... Mas sobre isso a gente vai falar, pai. Sobre isso a gente vai falar, como vai ser a estrutura, né? Como é a estrutura e quantidade de tópicos, né? Mas com certeza isso aí... Eu já coloquei no índice aqui, ó. É porque assim... eu vou mostrar o índice para vocês logo em seguida, para que vocês já tenham uma visão geral do que vai ser falado, né? Como o pai disse, não é um sermão, é uma palestra. Então, é um treinamento aqui, um curso. Então, a gente vai vendo geral, assim como no livro, né? Você vê no livro o índice primeiro do que vai ser dito, né? E depois você vai acompanhando aos pouquinhos. Então, vai do amplo para o específico. Primeiro, um texto que eu quero ler para vocês, que nos diz muito sobre a pregação da palavra e um pouquinho da natureza, a essência da pregação, está na carta de Paulo ao Timóteo, segunda carta ao Timóteo 4, versículo 2, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija e exorte com toda paciência e doutrina. Vocês estão aí? Um silêncio aqui. Estão aí. Não, porque eu não vi o pessoal. Agora eu consigo ver vocês. Então, eu vejo muitos pregadores usando o púlpito para evidenciar seus talentos. E isso é uma agressão ao espírito. Já começo por aí. Pregação não é para ser usado para evidenciar seus talentos. Se você tem isso na sua mente, tire a partir de agora. Pregação também não é um show de humor. Tá? Tem gente que mais faz o povo rir do que faz o povo aprender, né? Também não é gritaria, não é o tempo todo aquele ânimo, né? Então, a pregação é para que é? É para fazer rir no começo, chorar no final? Não, não é. Claro, posso usar humor? Lógico, pode. Posso fazer algum momento que seja mais emotivo? Claro. Mas a palavra de Deus, a pregação da palavra, ela é para quê? De acordo com Paulo? Para repreensão, correção e exortação. Parece muito com o texto de 1 Timóteo 3,16, né? Por que serve as escrituras? Exatamente para isso, para correção, repreensão, educação na justiça, assim também a pregação da palavra. Então, o pregador, ele vem para repreender. Nem todos os sermões são de repreensão, mas todos os sermões, eles vão ensinar. Todos os sermões devem ensinar, corrigir, exortar. Isso é muito importante. E um texto que eu sou muito tocado por esse pastor, Leonardo Ravenhill, é um pastor batista. Ele escreveu um livro, Por que tarda o pleno avivamento? Ele escreveu na década de 50. E ele diz assim, ó: se o pregador não estiver ungido, a palavra não tem vida. Pregador com tudo que possuis adquire unção. Sem pregadores ungidos, o altar dessas igrejas não verá pecadores rendidos a Cristo. Então,
antes que a gente comece sobre a parte técnica, pregação é muito mais que técnica. Pregação é muito mais que estudo. Pregação é unção. Pregação é consagração. Pregação é algo que você faz com Deus, com o Espírito Santo. Você é um instrumento, uma ferramenta, mas quem ensina, quem exorta, quem chama a atenção do público é o Espírito Santo. E ele usa você para isso. Então eu não conheço algo mais nobre que isso, né? Então, o ministério da pregação, ele vai ser eficaz não no momento que você está pregando, mas ele já começa a ser eficaz ou não muito antes, com a preparação do pregador. Nós vamos mais para frente, quais são as qualidades do pregador. Então lembre-se sempre disso, meu irmão, minha irmã. Consagre-se a Deus. Busque a Deus em oração. Se o pregador é ungido, a palavra não tem vida. Tá? Não tem vida. Nós precisamos buscar unção e pregar com unção do Espírito Santo. Isso aí é o principal. Se você não dispor disso, nem vá pregar, nem se meta nisso, tá? Então, vou passar aqui para frente. Muito bem. Esse é o índice para vocês terem uma noção do que a gente vai falar. Alguns, a gente vai tomar um pouquinho mais de tempo nos tipos de sermões e estrutura do sermão. Os outros é algo mais rápido. Então, as qualidades do pregador, como entender o texto inspirado, as ferramentas do pregador, tipos de sermões, estrutura do sermão, como fazer apelos, a voz e fatores não verbais. Esses são os temas principais nesse assunto, né? Poderia ter outros tópicos? Sim, poderia, mas nós não temos tempo para isso, né? Agora, se vocês quiserem que a gente estenda para um outro dia, aí é com vocês. Então, primeiramente, as qualidades do pregador. A primeira qualidade de um pregador é, como eu falei, a consagração. A consagração. O pregador, ele precisa ser o exemplo, precisa ser a referência em consagração. E é com a consagração que você adquire uma sensibilidade, que é o tópico 6, a sensibilidade do Espírito. De você ser sensível à voz dele e saber diferenciar e discernir o que Deus ele quer que você comunique à igreja, você comunique ao seu público. A consagração é um momento que você tem com Deus, né? Isso não somente para os pregadores, mas para todos os cristãos, mas muito mais para o pregador, para que ele fale com autoridade e fale com propriedade aquilo que ele for pregar, né? Segundo, humildade. Mais uma vez, o púlpito não é para você evidenciar seus talentos. Você deve agir com humildade isso. Você tem a honra é sua de participar da causa de Cristo, participar da pregação. Quem deu esse dom foi você. Tudo que há de bom em mim, em você, não vem da gente, vem de Deus. Então, seja humilde, sejamos humildes para reconhecer isso. Nada de bom vem de nós. Então, tenhamos humildade durante a pregação. As pessoas precisam ver isso no pregador. Nós não podemos, muito menos durante a pregação, né? Não podemos achar que estamos indo bem porque nós somos bons. Não, nós não somos nada. Nós somos somente usados por Deus. Terceiro, entusiasmo. Seja uma pessoa também entusiasmada pela mensagem que você vai passar ao seu público. As pessoas, elas se sentem contagiadas pelo entusiasmo do pregador. O pregador, se ele é entusiasmado, a igreja também vai se entusiasmar pela mensagem, tá? Mas não seja somente entusiasmado e sem conteúdo, tá? Não seja uma coisa desprovida de outra, seja os dois, né? 4, identificação da mensagem. Pregue primeiro para você. É relevante para você isso? Se identificou com a mensagem? Ou você está pregando só para porque o irmãozinho lá vai ouvir e você sabe que ele precisa ouvir? Não, se identifique com a mensagem. 5, conhecimento. Conhecimento. É o que eu disse ali. Você pode ter o entusiasmo, mas sem o conhecimento você não vai passar conteúdo. Então tenha conhecimento, leituras, busque a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, busque sempre conhecimento. 6, sensibilidade. Sensibilidade em conhecer o seu público, em entender o momento
certo de falar alguma coisa, como falar, o que dizer, né, o que pregar. Essa sensibilidade você vai adquirindo com o tempo, aos poucos, mas é uma sensibilidade também que você adquire com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai te vai te orientando, né? Então, quanto mais amizade você tem com a pessoa de Deus, com a pessoa de Cristo, mais sensível você é também às coisas espirituais. E o sétimo, a coragem. Eu creio aqui que todos vocês, quando foram pregar a primeira vez, ou aqueles que vão pregar ainda, sofrem com um problema de enfrentar o público, né? Isso é fato. Não há nenhum que não bambeie as pernas nas primeiras vezes, né? Eu, inclusive, sou uma pessoa tímida, mas com o tempo a gente vai sabendo lidar com isso, né? Eu tenho coragem para muitas coisas, mas para outras coisas eu não tenho. Então, saiba que você também saiba diferenciar e identificar aquilo que você, né, não consegue fazer muito bem, mas outras coisas você tem coragem, então segue nessa linha, segue nessa direção. Se Deus ele deu esse dom da pregação, então crie coragem, né? Peça a Deus coragem para que você fale o que é para ser dito, para repreender, para corrigir, e que você fale com propriedade isso, né? Então tenha coragem. Mas isso também com o tempo você vai desenvolvendo. Segundo tópico, como entender o texto inspirado, tá? Então há dois passos, né? Na verdade, assim, para a gente entender um texto, a gente precisa se dispor de um recurso que é chamado hermenêutica. A hermenêutica daria aí uma outra aula para vocês sobre hermenêutica, exegese, etc. Mas para você fazer um sermão, então você tem que passar por pelo menos essas três fases: interpretação, aplicação e usar os recursos que nós temos da profetisa irmã Ellen White. Então a interpretação, ela basicamente o quê? É você descobrir o que o texto significava para quem o escreveu. Então é o seguinte: a Bíblia ela não foi escrita para nós. Como assim? É exatamente isso. Não foi escrita para brasileiros do século XXI. A Bíblia foi escrita para o povo do Oriente Médio há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Então, o texto significa, o significado do texto, ela deve estar de acordo com aquilo que o autor quis dizer, o que o autor tinha em mente, o escritor original tinha em mente na ocasião, e qual a reação que ele queria causar no público-alvo dele, que não é nós. Então, quando a gente identifica isso, quando a gente identifica o que o texto significa para aquele povo, e isso vem de perguntas que a gente faz ao texto, né? Quais são as perguntas? Quem é o autor? De onde ele veio, né? Primeiro a gente identifica o autor. Qual que era o público-alvo? Qual que era o seu propósito? Qual que era o problema político, histórico, cultural? Muitas perguntas que, respondendo elas, a gente vai tendo uma resposta para a interpretação. Isso é um assunto para outro momento, né? Hermenêutica. Segundo, a aplicação. Então, quando você descobre a interpretação correta, você aplica também da forma correta. Você vai aplicar agora esse texto para o tempo presente, tá certo? Então, se você interpreta de um jeito errado, você vai aplicar do jeito certo? Não, é impossível. A aplicação, ela é só uma consequência da interpretação que você teve lá atrás, tá certo? Então, tome cuidado com a interpretação. Tome cuidado, tome bastante tempo, a maior parte do tempo do seu sermão ali é com a interpretação. E no final você vai aplicar. E Ellen White, ela é uma luz menor que nos guia para a luz maior, mas ela não se propõe a ser todas as vezes uma exegeta. Nem sempre ela está interpretando o texto. Nem sempre ela está aplicando também. Então, você precisa, ao ler Ellen White, você escolher um texto, por exemplo, uma parábola, uma história da Bíblia. E Ellen White, ela está comentando sobre essa história. Você precisa identificar se ela está interpretando o texto ou se ela está reinterpretando. Como que é essa reinterpretação? Por exemplo, aquele texto ali de 1 Coríntios, né?
nem ouvido ouviu, nem olho nenhum viu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto nós geralmente usamos para falar do quê? Da volta de quem? Jesus. Da volta de Jesus. Só que o texto original que Paulo quis dizer, eles não estavam falando da volta de Jesus. Só que Ellen White, ela usa esse texto e reinterpreta, coloca um outro contexto para para aplicar numa ideia, o que é perfeitamente normal, porque como ela tem um dom profético, ela tem a capacidade de fazer isso, ela pode fazer isso sem nenhum problema. Ela está reinterpretando. Assim também os profetas bíblicos fazem isso muitas vezes, com textos do Antigo Testamento, né? O Paulo fez isso várias vezes, né? Pegou textos do Antigo Testamento e reinterpretou para uma ideia que não é contrária a uma ideia bíblica, né? Ela só reinterpretou e usou para um outro contexto. E tem vezes que ela está aplicando, né? Já aplicando para a vida pessoal. Então, interprete isso, né? Veja o que ela está fazendo. Nem sempre ela está fazendo uma exegese, nem sempre ela está interpretando. E outra coisa, se ela estiver interpretando, ela é a palavra final para aquilo? Não, de forma nenhuma. Ela não é a palavra final. Ela também não esgota todas as interpretações. Não significa que ela falou aquilo e é aquilo e pronto. Não. Nós podemos ampliar aquele conhecimento. A gente consegue abranger um pouquinho mais do que ela disse. Então, lembre-se disso, ela não é a palavra final, né? Então, a gente pode ir um pouquinho mais além do que ela foi também, tá? Algumas ferramentas do pregador. O pregador dispõe de algumas ferramentas e ele precisa usar elas de forma muito sábia, né? E precisa ser utilizada. Muitos pregadores que, ao pregar, né, ao fazer um sermão, pega algumas histórias ali, juntam histórias, pega um texto bíblico para dizer que foi um sermão, porque teve Bíblia, então é sermão, né? Aí vai contando historinha, vai fazendo piadinha e tal, e no final aplica, coloca um texto bíblico e pronto. Um sermão sem conteúdo, um sermão só de historinha. Por quê? Porque não estudou, porque não buscou conhecimento. Você não explanou nada para o seu grupo. Você não explanou nada para o seu público. Então, ao você definir o seu tema, ao definir o texto bíblico que você vai explicar, explanar e pregar, você dispõe de algumas ferramentas, meus amigos. Então, quais são essas ferramentas? Primeiro, dicionário bíblico. Dicionário bíblico é esse aqui, ó, que eu tenho. Alguns de vocês também provavelmente têm, do Logos, né? Existem alguns dicionários bíblicos. Então, como eu posso utilizar o dicionário? Por exemplo, eu vou falar de graça, né? Eu vou lá no dicionário, procuro a palavra graça. O que o dicionário fala sobre essa palavra? Como que ela é usada na Bíblia? Como que ela é representada, a palavra graça, né? Quem que usa esse texto, né? O que significa no hebraico isso, né? Ou no grego, a palavra graça? Aí ele vai mostrar alguns textos que são usados e tal. A enciclopédia, ela é um pouquinho semelhante ao dicionário bíblico, só que ela é uma obra que expõe fatos, doutrinas, ela já coloca alguns detalhes a mais, sabe? Então, por exemplo, se você for consultar numa enciclopédia bíblica o que significa o casamento bíblico, porque assim, você vai pregar sobre as parábolas das 10 virgens. Aí você vai procurar casamento na enciclopédia bíblica. Aí lá na enciclopédia bíblica vai dizer para você exatamente como era o casamento nos tempos bíblicos. Aí você vai ter muitas e muitos detalhes, muitas nuances ali para você utilizar para o seu sermão, né? Então, por exemplo, a gente vai usar muito o exemplo aqui de Lucas 15, tá? Lucas 15 tem 3 parábolas. Se você recordar aí, a parábola das 10 moedas, né? Das 10 moedas, uma moeda perdida, que a mulher correu atrás da moeda, né, que foi perdida, tal. Você lembra dessa história, tenho certeza. Por que a mulher, você pode perguntar assim, né? Por que a mulher, ela correu atrás da moeda, né? Por que era tão importante essa moeda para aquela mulher? Aí, se você vai numa enciclopédia, num comentário
bíblico, ainda mais um comentário bíblico histórico, cultural, que é o que eu tenho ali atrás, né, que fala um pouquinho é um comentário que vai tomar tempo para dizer sobre a história e cultura local, né? Um comentário bíblico normal, comentário bíblico logos, ele vai falar um pouquinho mais, um comentário mais teológico. Agora, o comentário bíblico histórico-cultural é algo mais para o contexto cultural da época, né? Então, se você procurar um comentário bíblico histórico-cultural, uma enciclopédia bíblica, e você ir a fundo a esse texto, você vai descobrir que essa moeda era importante para a mulher porque era a moeda que ela recebia como dote no casamento dela, tá? No casamento dela. É um dote que o marido deu para o pai. E parte desse dote que o pai recebia, ele dava para a filha, né, que casou. Essa parte do dote que ela recebia, servia para quê? Caso o marido morresse numa guerra ou, enfim, acontecesse alguma coisa com ela, ela teria recursos, teria dinheiro para poder voltar para a casa dela, para a família. Se ela não tivesse dinheiro, o que ela ia fazer? Trabalhar? Não, naquele tempo as mulheres não trabalhavam. Ela ia ou se prostituir ou mendigar. Então você vê só como de um texto ali, de um termo, de um detalhe da história, eu já criei todo um contexto, já trouxe todo um background da história, né? Então isso fica muito mais rico a história toda. Então, concordância bíblica. Para quando você quiser fazer um sermão temático, que a gente vai mostrar daqui a pouco o que é um sermão temático, é assim, eu quero falar de graça, eu quero falar de lei, volta de Jesus, eu quero falar sobre santuário. Aí eu vou numa concordância bíblica, pego ali, chego na palavra santuário, e lá vai aparecer para você todos os textos que aparece a palavra santuário na Bíblia, tá? Todos os textos que aparecem. Então isso é um recurso muito interessante também. Escrito de Ellen White, que a gente já comentou aqui, que é algo, né, fenomenal, e leituras em geral, né? Leituras em geral, quanto mais eu leio, mais insights eu vou tendo, né? Mais insights eu vou tendo. São as leituras que eu faço de onde surgem meus sermões, é das leituras que eu faço, né? Então, eu li uma frase ali, eu achei interessante, eu vou estudar um pouquinho mais sobre isso. Grifo ela, escrevo, anoto uma ideia, às vezes numa leitura tem uma ilustração, ou tem uma ideia diferente, eu já anoto, e quando eu for fazer um sermão, eu uso de todos esses recursos, né, para bolar um sermão inteiro, né? Então, leituras interessantes, leituras relevantes, né? Não é só a Casa Publicadora que tem leituras boas. Vida Nova, editora Vida Nova, é uma das principais também, Sociedade Bíblica Brasileira, e assim por diante. Então, vamos para os tipos de sermões. Existem 3 tipos de sermões: o sermão temático, expositivo e textual. O sermão temático é aquele que começa com a escolha de um assunto e então se segue com a busca dos textos necessários para apoiá-lo. Geralmente, nós não fazemos um sermão temático, a não ser que seja para um público específico que está aprendendo sobre a Bíblia. Geralmente, um sermão temático a gente faz em conferências evangelísticas, a gente faz em semanas de evangelismo para pessoas que estão conhecendo a Bíblia, mas é também muito interessante fazer sermões temáticos para adventistas também, só que de temas que ainda não são tão bem compreendidos, como justificação pela fé. Muitas igrejas não têm um conhecimento tão a fundo disso. Santuário celestial, dá para fazer um sermãozaço com santuário celestial. Muitas pessoas não têm conhecimento pleno disso, né? Então, um exemplo de estrutura de um sermão temático. Então, você vai fazer primeiro a introdução, depois a gente vai falar como faz a introdução. Aí você coloca em gavetas, tá? Todo sermão precisa ter um começo, meio e fim. Precisa ter lógica, precisa ter uma linha lógica no seu argumento. Você pode fazer uma linha lógica começando do quê? Do conhecido para o desconhecido, do problema para a solução. Então,
por exemplo, voto de Jesus, um exemplo bem simples, né? Primeiro, a promessa da volta de Jesus. É o primeiro tópico. Segundo tópico, a maneira da volta de Jesus. E o terceiro, a razão da volta de Jesus. Isso é um exemplo. Você pode fazer de outro jeito. Pode fazer de outro jeito, falando da volta de Jesus, só que de outro jeito. Esses três tópicos são os três principais, tá? E nesses três tópicos há essas subdivisões, que são menos importantes, mas necessários. Necessários para dar o corpo para esse esqueleto, né? Então, os três tópicos são esqueleto, e as subdivisões os tendões, são os músculos, é a carne, né? O seu corpo, o sermão, né? Todo o sermão é um corpo. O seu sermão não pode ser muito magro, o seu corpo não pode ser muito magro, senão fica sem conteúdo. Mas também não pode ser muito gordo, ou seja, não pode ter muita informação, não pode ter muita coisa, senão as pessoas vão se perder na linha de argumentação, tá? Então, esse é um exemplo. A gente está falando da promessa da volta de Jesus, maneira da volta de Jesus, razão da volta de Jesus. Aí você vai usando, você está vendo que há textos de vários lugares, João, Atos, Hebreus, isso é um sermão temático. Outro, sobre o sábado, instituição do sábado, santidade do sábado, propósito do sábado. Você usa de textos diversos para explicar um tema, entendeu? Então, eu quero fazer um sermão sobre tal tema. Então, é assim que você vai fazer. Você vai usar textos diversos. Eu pego aqui minha concordância bíblica, meu dicionário bíblico, pego a palavra sábado. Onde tem a palavra sábado? Onde está escrito? Você pode até procurar ali quantas vezes aparece o sábado na Bíblia, né? Milhares de vezes. Isso você pode falar no sermão também, que é interessante. O segundo e o principal é o sermão expositivo. O que é o sermão expositivo? Primeiro, antes de começar a falar sobre o sermão expositivo, alguma dúvida até aqui? Tá bem claro? Se estiver claro, você faz um joinha. Estão me ouvindo bem? Tá. O sermão expositivo, ele é aquele que é baseado em um único texto bíblico, geralmente longo, mas também pode consistir de uns poucos versos, ou de 1 ou 2 capítulos, ou até de um livro inteiro. Como, por exemplo, o livro de Jonas. Você pode fazer um sermão inteiro do livro de Jonas e dividir ele, fazer divisões do livro de Jonas. Eu tenho aqui até um esboço do livro de Jonas, o livro inteiro de Jonas dá para fazer um sermão. Por exemplo, número 1, Jonas correndo de Deus. É o primeiro tópico. Segundo, Jonas correndo para Deus. Terceiro, Jonas correndo com Deus. E quarto, Jonas correndo adiante de Deus, né? Então você ali dividiu, fez um sermão expositivo da Bíblia inteira, do livro inteiro, né, da Bíblia. Mas geralmente nós usamos um texto bíblico. E eu quero trazer para você aqui um exemplo, que deixa eu passar aqui. Um exemplo de Lucas 15 de novo, só que do filho pródigo. Eu vou passar para vocês aqui, mas alguns passos a gente precisa ter para preparar um sermão expositivo. Primeiro, escolher o texto. Escolha o texto. Veja se esse texto é realmente relevante. Por que você está escolhendo esse texto? Qual é o seu objetivo ao destrinchar esse texto, ao explicar esse texto para o seu público, né? Aí você escolheu o texto, beleza, escolheu o texto. Escolhi o texto ali de Lucas 15. Lucas 15, do verso 11 ao verso 32. A parábola do filho pródigo. Você vai ler o texto, vai reler o texto, e reler de novo. Ler o texto e o contexto várias vezes. Você vai ler o que está antes, vai ler o que está depois, qual que é o que está por trás desse texto, quem está falando, para quem está falando, em que época, em que ano, que história, qual cultura, qual a política por trás. Tudo isso você vai fazer antes de começar a escrever, tá? Então você analisa minuciosamente o texto, anotando em papel todas as informações. Então, um exemplo aqui, ó. Abra sua Bíblia, se você tem a Bíblia aí, Lucas 11, ou melhor, Lucas 15, no verso 17. O pessoal tem a Bíblia aí? Não sei, se não tiver, tudo bem. Eu leio aqui para vocês.
Mas olha só, Lucas 15, verso 17. Filho pródigo. Verso 17 diz assim, ó. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Então, quando você analisa minuciosamente o texto, você vai pegando palavrinha por palavrinha e entendendo o que aquelas palavras querem dizer. A palavra caindo em si, essa expressão caindo em si, significa o quê? Se ele caiu em si é porque ele estava fora de si. Aqui você já tem uma aplicação clara que você pode trazer para a sua igreja, uma aplicação. Qual que é a aplicação desse texto? Você pode aplicar o texto dizendo assim, ó, o filho pródigo, ele saiu dos braços do pai, saiu da casa do pai, estava comendo com os porcos, e agora a Bíblia fala que ele caiu em si. Porque, de fato, quem está longe do pai está fora de si. Quem está longe do pai, ele está fora de si, fora da sua consciência, fora de si. Então, você já está aplicando ali. Já está fazendo uma aplicação. Porque durante o sermão, você vai explicando e vai aplicando. Explica e aplica, explica e aplica. Você vai aplicando o texto. Talvez eu esteja falando para alguém que está fora de si, fora dos braços do pai. Se você está fora dos braços do pai, você está fora de si, meu amigo. Você não está bem na cabeça, você está fora de si. Você precisa cair em si, reconhecer. Entendeu? Já é uma aplicação. Olha só que interessante, o verso 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Aqui eu posso aplicar de duas maneiras. De uma maneira mais teológica e outra maneira mais homilética, mais sentimental. Qual que é a maneira mais teológica? Se você procurar um dicionário e um comentário bíblico, você vai ver que o pai ele correu para o filho que estava voltando para casa, ele avistou de longe e correu, abraçou e beijou. Por que ele correu? Você pode dizer assim, porque ele estava com saudade. Não. Sabe por que ele correu? Porque o filho pródigo, que tinha pedido a herança do pai, e abrindo parênteses aqui, pedir a herança para o pai, ele estando em vida, no Oriente Médio, isso é uma afronta ao pai. É dizer, em outras palavras, o quê? Pai, eu quero que você morra. Porque a herança só é dada com o pai, só é dada se o pai está morto, né? Se o pai morreu. Então, se eu peço a herança para o meu pai, ele estando em vida, eu quero o dinheiro, eu quero dizer para ele que você pode morrer que está tudo bem, não me importa. É isso, exatamente isso. Então, isso aqui é de novo, um background. Você está indo para trás do texto, sabe? É fora do que o texto está dizendo, fora do que o texto ali escrito está falando. Você está indo para a cultura deles. Olha como que fica mais rico o seu sermão. Então, o pai ele corre porque o filho ele causou uma afronta ao pai. E isso, para a comunidade local, é algo muito sério. O filho ele corria o risco de ser apedrejado, de ser morto, porque ninguém desonra a figura do pai. Ninguém desonra a figura de um senhor de cabelos brancos. Ninguém. Na cultura do Oriente Médio é assim. Você desonrou o pai, você merece morrer. É assim que funciona. Então o pai corre por quê? Aí está a aplicação teológica. Ele corre porque ele quer evitar que outros venham e o apedrejem, que outros venham e caluniem ele, que outros venham e tentem fazer alguma atrocidade com o seu filho, né? Então eu fiz uma aplicação aqui que vai muito além do que está no texto, que eu cheguei a essa conclusão, a gente chega a essa conclusão só quando você realmente estuda a cultura da época, estuda um dicionário, estuda ali uma enciclopédia. Eu fiz aqui uma aplicação bem teológica mesmo. Agora, se eu quero fazer uma aplicação mais sentimental, eu posso falar assim, olha, e isso você vai... Qual dos dois você vai usar? Isso depende do seu público.
vai depender do seu público, da sua sensibilidade em entender o público. Se é um público um pouco mais sentimental, você vai falar da seguinte maneira: ó, se você voltar aos braços de Deus, ele vai te abraçar, vai te receber, vai te beijar, ele vai te aceitar novamente. Essa é uma aplicação sentimental. Mas eu, particularmente, eu gosto dessa aplicação de correr, né? O pai, ele corre porque ele quer impedir que os outros o apedrejem. E não somente isso. Olha, uma outra aplicação do pai correndo. Nos tempos bíblicos, um homem de cabelos brancos, ele não corre. Correr é para escravo e é para jovem. Correr, um homem de cabelos brancos correndo é uma vergonha, uma atitude de vergonha, uma atitude de humilhação. Então, o pai, ele correndo, ele atrai a vergonha para si. Mas quem que merece a vergonha? Quem que é o culpado? É o filho. O filho que foi faltoso com o pai. Só que quando o pai ele corre, ele atrai a vergonha para si. Então, ao invés do povo, da comunidade local, ver o filho, começa agora a ver o pai. Olha só o senhorzinho lá correndo. Atrai a vergonha para si. E não é isso que Jesus fez por nós? Atraiu a vergonha, a culpa para si? Aí, tá pronto. Pronto aí a sua aplicação. Entendeu? Então, quando você mergulha no texto, procura conhecer mais, você tem aplicações muito mais interessantes, né? Quando você lê o texto, você determina a ideia central do texto. Outra coisa, se você lê a parábola do filho pródigo e o que está antes, o que está depois, você percebe que Jesus, ele não está falando, não é o foco dele o filho pródigo. O foco dele é o pai. O foco dele é o pai. Por quê? O foco dele é o pai porque a gente vê nas duas últimas parábolas alguém que está à procura, alguém que está atrás, alguém que recebe, que aceita. As duas parábolas anteriores nos revelam isso. Entendeu? Outra coisa, para quem Jesus estava falando essa parábola? Olha o capítulo 15, verso 1 e 2. Publicanos, aproximaram Jesus, todos os publicanos, pecadores, para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Para quem Jesus estava falando? Para os escribas e fariseus, dos quais não aceitavam receber os marginais, né, da sociedade. Eles sempre marginalizavam os outros, os publicanos, os pecadores. Aí Jesus ele conta 3 parábolas para dizer: não, eu aceito todo mundo. A mim cabe buscar, resgatar o que está perdido. Vocês não precisam de salvação, vocês já estão salvos, né? Eu não vou perder tempo com vocês, vou perder tempo com aqueles, eu vou gastar tempo, investir tempo com aqueles que querem a minha salvação. Olha só, a última coisa aqui que eu quero trazer para vocês sobre isso aí, sobre esse capítulo, que é muito massa. Quando o filho mais velho chega, né, da lavoura, e o pai, ele pergunta assim: filho, você não vai vir comer com a gente? Aí ele falou assim: pai, eu faço tudo para você, trabalho para você há tanto tempo, e você nunca fez uma festa para mim. Aí o pai fala assim: filho, tudo que é meu é seu, você sempre esteve comigo. Mas era preciso que nós nos alegrássemos e regozijássemos, porque esse teu irmão estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. E acabou a parábola aqui. Por que acabou a parábola? Sabe por quê? Quem tem que dar o final da história? Porque a gente não tem o final da história aqui, né? Se o filho mais velho entrou ou não para a festa. Sabe por que não tem o final da história? Porque quem tem que dar o final da história são os escribas e fariseus. Sabe por quê? Porque Jesus ele estava fazendo o quê? Comendo com quem? Com os pecadores, com os filhos pródigos. Aí Jesus ele pede licença, eu vou lá conversar com o pessoal ali que está na porta, reclamando, murmurando. Ele dá licença, vai lá na porta, e aí o pessoal lá fora murmurando, né? E aí, você que está comendo com pecadores, recebe com eles? Aí Jesus conta 3 parábolas. E termina a parábola do filho pródigo, que na verdade não é a parábola do filho pródigo, mas a parábola do pai amoroso, seus 2 filhos perdidos. Termina a parábola
com uma história, a história termina assim, né? E aí, filho, você vai entrar para comer ou não? Você vai entrar para entrar na minha festa ou não? E a mesma pergunta, o mesmo questionamento que Jesus fazia para os fariseus, né? E aí, vocês vão entrar ou não vão entrar? Vão entrar, vão ficar aí murmurando aí fora ou vão entrar para a festa? Vão se juntar? Então, como que você percebe isso? Lendo o texto, lendo e relendo, entendeu? Minuciosamente o texto. Quanto mais você faz, mais recursos você tem, mais ideias você vai surgindo, né? Vai surgindo para você. Então, primeiro você tem que determinar a ideia central do texto. E todas as outras coisas têm que culminar nessa ideia central. Você não pode ter várias ideias, tem que ser só uma ideia. E diversas ideias complementares, precisam ser complementares, tá? Vocês entenderam? Entenderam, né? Até aqui. Sim, né? Sexto, ler todo o material necessário para a correta compreensão, preparar o esboço, né? Que o esboço são os tópicos. Então, como que nós poderíamos fazer um esboço do filho pródigo, da parábola do filho pródigo? Como? Quais seriam os tópicos? Qual é a linha lógica que essa parábola nos traz? Vamos começar aqui com uma ideia. O filho sai da casa do pai, né? Pode ser assim. Primeiro tópico, filho sai da casa do pai. Ou um filho rebelde. Primeiro tópico. Aí você vai colocando nesse tópico, o filho rebelde, as subdivisões. O que o filho rebelde é? Por que ele é rebelde? Porque ele pede herança. Ele fez isso. Porque ele foi gastar todo o dinheiro. Porque tal, entendeu? Aí o segundo tópico. Filho cai em si. Terceiro tópico. Filho na festa do pai. Entendeu? Então, eu peguei o sermão e foquei no filho. Mas se você quer fazer esse sermão e focar no pai, aí é um outro esboço. Pode começar assim, pai, o pai paciente, começa assim. Aí depois o pai do filho mais novo, o pai do filho mais velho, pode ser dois tópicos, né? Porque ele tem um problema com o filho mais novo e com o filho mais velho. Você pode explanar primeiro o problema que o pai tem com o filho mais novo, né? Ou melhor, o filho mais novo tem com o pai e o filho mais velho tem com o pai. Os dois têm problemas com o pai, né? Então você pode dividir assim esse sermão. E como você vai aplicar isso para o seu público? Olha, tem pessoas que são um filho pródigo. É aqueles que são blasfemos, que vai sair da igreja, vai fazer o que quiser, vai curtir a vida e tal. Esse é o problema do filho pródigo, é um filho rebelde. Então você vai, no primeiro tópico, falar do pai e o seu filho, o filho mais novo, o filho pródigo. Aí você vai explanar, tal. Esse é o problema do filho pródigo. Agora, o pai e o filho mais velho. Qual que é o problema do filho mais velho? Qual que é o problema? Ele também tem problema com o pai. Por quê? Porque ele também recebeu a herança. Vocês não sabiam dessa, né? Mas olha o verso 12. Lhes repartiu os haveres. Ele lhes repartiu os haveres, está no plural. Os dois receberam a herança. Só que um era mais... um era hipócrita e outro era sincerão. Uma outra coisa que me mostra que o filho mais velho também tinha um problema com o pai. Porque ele falava assim, pai, eu não quero entrar na sua festa. Eu não vou entrar. Você nunca fez isso para mim. Duas coisas revelam nessa atitude do filho mais velho. Primeiro, para a cultura do Oriente Médio, alguém não entrar na festa é uma desonra. Se o rei ou o pai, ou a figura mais importante da comunidade, fizer uma festa e você não quiser entrar, isso é uma desonra. Você lembra da Vashti, que não quis entrar na festa do rei? Foi expulsa. Então, já nos mostra que uma desonra ao pai novamente. E segundo, ele tem
um relacionamento com o pai de barganha. Ó, pai, eu faço isso, você tem que me devolver. Problema de barganha. Entendeu? Então você pode fazer esse esboço aí. Ó, você pode ser o filho pródigo, pode ser o filho mais velho, mas no final da história, a conclusão da história é que o pai, ele aceita os dois. O pai quer salvar os dois. Seja você o filho mais novo, seja você o filho mais velho, seja você estando dentro de casa ou fora dela, dentro da igreja ou fora dela, Deus, ele aceita todos e quer salvar a todos. Deus, ele ama os dois. Né? Porque essa é a mensagem principal de Lucas 15, é isso. Deus quer salvar a todos, seja você estando dentro de casa ou fora dela. Que é a história da ovelha perdida. A ovelha perdida está fora e a moeda está dentro. E o filho pródigo está fora e o filho mais velho está dentro. Os dois perdidos. Um dentro, o outro fora. Né? Muito bem. Então, quando você complementar o esboço com esses comentários, citações, ilustrações... Então, como usar ilustrações, por exemplo? A história da ovelha perdida. Tem uma ilustração que o pai me forneceu da história do meu tio, que tem um rebanho, né, pai? E que uma vez teve uma ovelha que ficou doente e essa ovelha fugiu, né? Essa ovelha fugiu e saiu do aprisco, né? Sim, pai. Aí Sim, eu fui com ele procurar a ovelha também. Isso, foi procurar a ovelha, encontraram Fui morta, atrás né? da ovelha. Encontraram morta ou quase Não morrendo? encontramos morta. Não encontramos ela. Não conseguimos Ah, não encontrar. encontraram. Daí, Ah, tá. não. Ele cria ovelhas Mas para corte, né? Ele cria boi, cria ovelha. Não encontrou. E aí ele encontrou depois, um outro dia, ela perto de um lago, morta. E aí ele me disse que a ovelha, quando ela fica doente, a reação dela quando está doente é se afastar do rebanho e se esconder. Então ela foge, ela se esconde. E aí que é o problema, porque aí ela não consegue ser atendida por ninguém, né? Ser atendida, exatamente. E aí a aplicação é muito clara, né? A aplicação é muito clara. Quando estamos doentes espiritualmente, a nossa reação primeiro é se esconder de Deus. É fugir de Deus, assim como Adão e Eva fizeram, né? Fugiram de Deus no pecado. Mas Deus, ele quer o quê? Ele está em busca do ser humano, está em busca. E quando a gente está doente, nós devemos ir ao nosso pastor e ele vai nos curar, ele vai nos abençoar, nos ajudar. Então aí, ó, essa ilustração, cara, dá uma riqueza no sermão que vocês não têm ideia, né? Então, exemplos, definições, comparações, isso tudo auxilia, né? Outro exemplo, outra ilustração que eu gosto muito de usar, num sermão sobre o Espírito Santo, e João, ele traz a ideia do Espírito Santo como sendo água. O Evangelho de João, ele faz essa comparação, o Espírito Santo como sendo água. Aí, no final do sermão, eu conto a história de dois rapazes que foram fazer um voo de Cuiabá para Bolívia, e no meio do caminho eles acabaram fazendo um pouso forçado, e eles procuraram ali por alguns dias água, né? Água para cá, para lá. No dia tal foram para lá procurar água, não encontraram. No segundo dia para lá, não encontraram água em nenhum lugar. E depois de uns 40 dias, o exército brasileiro encontrou os destroços do avião e uma cova, né? Uma cova com um homem ali enterrado, porque o primeiro que morreu, né? O primeiro piloto ali que morreu, o amigo dele enterrou, né? Aí o outro, ele continuou com um diário, o diário de bordo que aquele amigo que morreu tinha tomado nas suas mãos, né? Aí ele continuou com o diário, então ele falava, ó, tô sem água, eu tomei um galão de gasolina aqui, né? Alguns goles de gasolina, porque a sede era tanta, e etc. Então, o exército brasileiro encontrou esse corpo em decomposição e uma cova, né? Por quê? Falta de água. E como que eu faço essa aplicação? Falta do Espírito. Se você não tem o Espírito Santo na sua vida, você vai acabar morrendo espiritualmente. Então, essa ilustração é
muito boa para fazer no apelo, né? Você faz essa ilustração que ela define, ela deixa ainda mais claro a sua ideia principal e você vai logo direto para o apelo. Então você prepara depois a conclusão e prepara a introdução. A introdução é para o final, tá? Introdução para o final, mas não tem uma regra também, né? Não tem uma regra. Vamos seguir aqui adiante. Então esse também é outro exemplo, né? Romanos 5, 19 a 21. Um erro em um homem, um acerto em um homem, né? Em Adão, a desobediência ocorreu. O pecado reinou, o pecado abundou, a morte apareceu, todos se tornaram pecadores. Então, em Adão, tudo de ruim aconteceu. Mas em Cristo, a obediência, a graça reinou, a graça superabundou, a vida eterna apareceu, todos se tornaram justos. Isso, né, você faz um esboço só com 3 versos da Bíblia, né? Já tem muita coisa aí. Aí você vai colocando a carne, né? Vai colocando os músculos, vai colocando as ilustrações, os exemplos aí no meio, né? Mas isso aqui é um esqueleto para você, já a partir daí, você vai colocando os frufru, né? Que é importante. Então, a estrutura do sermão, né? Tema, introdução, argumentação e conclusão. Tema. Que tema eu vou pregar? Sobre o que eu vou pregar? Para você saber responder essa pergunta, você precisa analisar o auditório. Qual que é o seu público-alvo? É gente mais velha, é gente mais nova? São adventistas? Porque mês que vem eu vou pregar numa igreja evangélica. E eu estava até me perguntando, né? O que eu vou falar, né? Sobre o que eu vou falar. Claro, não é muito difícil, mas tem assuntos que são muito polêmicos. Se eu for pregar na igreja adventista, não vai ter nenhum problema. Mas se eu for pregar numa igreja evangélica, vai ter problema. Então, analisar o auditório. É um auditório de meia idade, mais velho, mais novo? Que linguagem eu vou usar, né, para esse auditório? Análise da ocasião. Em que ocasião estamos vivendo, né? Análise do orador, de si mesmo. Eu estou a par desse tema, a par desse assunto, eu conheço o suficiente o assunto para poder explanar? E qual é o meu objetivo? Que objetivo eu tenho como pregador daquela... Oi, mano. Deixa lá, alguém está falando ou acho que abriu o áudio aí sem querer? Deve ter aberto o áudio sem querer, né? Então, qual que é o meu objetivo como pregador? O que eu quero provar ao meu público? O que eu quero que eles entendam? Qual atitude que eu quero que meu público tenha depois do meu sermão? Esse é o objetivo. Então, você tendo isso em mente, você vai escolher o tema, tá? Escolhido o tema, a introdução. A introdução você pode fazer de várias maneiras. Você pode introduzir o tema de várias maneiras. Despertando a curiosidade, desperta a curiosidade com um dado, uma pergunta que desperta a curiosidade, né? Como o exemplo que eu videozinho que o pai mandou, uma frase, né? Uma pergunta. Se fosse possível Deus morrer, e se ele tivesse morrido hoje de manhã, quanto tempo demoraria para você descobrir isso? Uma pergunta intrigante. Despertou a curiosidade do povo. Despertou total, né? O pessoal está demonstrando também claramente a importância e utilidade do tema que será apresentado. Demonstre isso. Você pode começar assim, ó. Vamos, hoje um tema muito importante, muito sério. Eu peço a atenção de todos para esse momento agora, né? Isso pode também perfeitamente definir um termo. Não, então, se você vai falar sobre graça, né? O que é graça? Eu vou definir graça aqui. Eu peguei o dicionário de português, peguei o dicionário bíblico, né? Defini um termo, deixando o público intrigado, recorrendo a novidades, algum dado, alguma estatística, né? Então, por exemplo, eu trouxe estatísticas para vocês ontem da missão transcultural, a missão no mundo cristão, né? No mundo, melhor, dados da igreja cristã no mundo, né? Qual é a igreja e quantos missionários nós temos no mundo e falta, quanto falta ainda para nós alcançarmos o objetivo de levar o evangelho a todas as nações, né? Então eu trouxe para vocês os dados, são novidades, coisa que chamou a atenção. Eu trouxe 3 pessoas lá na frente e chamou a atenção de todo mundo, né? São novidades que poucos ali sabiam. Então,
Você pode começar com uma pergunta retórica, um fato alarmante, contar uma história que tenha ligação com o tema, né? Então, dessa forma, você pode começar, né? O que não fazer na introdução? Primeiro, e é um erro que muitos cometem, pedir desculpas. Mesmo havendo um motivo justo, irmãos, para pedir desculpa, não peça. Não peça desculpa, mesmo se o irmão que estava escalado para pregar não pôde vir e agora estou pregando. Então, desculpa, irmãos, porque não estou muito bem preparado, ou a minha voz não está muito boa. Não peço desculpa, de nenhuma maneira, por nenhum motivo. Por quê? Porque isso desmerece todo o restante da sua pregação. Você coloca na cabeça do seu público que aquele sermão, que aquele momento, não vai ser tão relevante, não vai ser importante. Você desmereceu totalmente aquele momento. Então, não peça desculpa. Começar com palavras vazias. Bem, então, bom. Né? E terceiro, lançar perguntas esperando respostas do auditório. Então, um exemplo curioso aí, interessante que o nosso professor passou para a gente na faculdade, que é o seguinte: o camarada, né, na introdução, ele lançou uma pergunta que não é retórica, porque uma pergunta retórica não tem nenhum problema de você fazer, mas uma pergunta esperando a resposta do auditório pode te causar um problema, porque isso pode desviar o assunto que você queria tratar. Por exemplo, o pregador, ele fez essa pergunta para o público, né, para o auditório: qual o melhor amigo do homem? Aí ele esperava a resposta o quê? Jesus, né? Só que uma criança que estava ali no auditório falou em alta voz: o cachorro. E depois disso foi muito difícil de ele conseguir prender a atenção do público, né? O público caiu na risada e desmereceu ali aquele momento de introdução, né? Para você prender a atenção. Então, não lance perguntas assim no início já esperando respostas, porque isso pode te causar problemas, tá? A argumentação, né, o esboço, como eu já trouxe para você, todo sermão ele é um esqueleto que dá sustentação às suas partes. Então, ao fazer um esboço, faça tópicos de 2 a 5 tópicos no máximo. São mais abrangentes, esses tópicos são mais abrangentes. E dentro dessas divisões, existem as subdivisões. Tá? Então, comece do conhecido para o desconhecido, do simples para o complexo, do menos importante para o mais importante, do problema para a solução. Use uma ordem lógica e psicológica que facilite a apresentação do sermão, tá? E a compreensão por parte dos ouvintes. E eles precisam começar ali do fácil, do simples, do conhecido, para você, então, começar a explanar o mais complexo, né, o mais importante. Né? Então, use sempre essa linha lógica. Leia o seu sermão, veja se há um começo, meio e fim, se não tem coisa do final no começo ou vice-versa. Então, um exemplo de esboço aqui. Ó. O homem necessita de Cristo. O homem precisa buscar a Cristo. O homem será abençoado por Cristo. Aí, as subdivisões desse esqueleto. Conclusão. Conclusão é o clímax do sermão. É o momento chave. É igual um fechamento de uma venda. Né? Quando eu era colportor, os líderes eles nos ensinavam o seguinte: você pode ter feito a pior oferta da vida, mas se você fez um bom fechamento, você ainda tem chance de vender. E o contrário também é verdade. Você pode ter feito uma boa oferta, pode ter feito amizade, pode ter explicado direitinho ali os conceitos de saúde, etc. Mas se você não fechou a venda, você não fez o fechamento, aquela conclusão, aquele apelo, você provavelmente não vai fechar a venda, não vai dar certo. Mesma coisa para o sermão. Deve ser bem pensada, bem planejada. Escreva o sermão, releia. Se possível, decore algumas partes. Decore frases de efeito, frases de impacto. Agora os ouvintes precisam saber o que a verdade exige da parte deles. Entendeu? Qual é a conclusão de tudo isso? Qual é a conclusão da argumentação? O que eu preciso levar para casa de tudo isso? O que eu preciso levar para casa? Porque de todo o sermão,
as pessoas vão lembrar só do final, só da conclusão. As pessoas não vão lembrar de todos os detalhes. Então, o que é mais importante? É a conclusão. O que eu quero, qual que é o meu objetivo com esse sermão? Qual que é a conclusão final, a ideia final que eu quero deixar no meu público? Essa é a função da conclusão. Maneira de concluir: apresentar de modo resumido os pontos principais, usar uma ilustração que resume a ideia, como eu disse para vocês, a ilustração a história dos amigos que morreram de sede, né? Então eu usei a ilustração que resumia toda a ideia. Toda a ideia. Sem o Espírito Santo, você vai morrer espiritualmente. Assim também como você precisa de água, você precisa do Espírito Santo. Então, eu encerrei a ideia. Eles vão lembrar, sair da igreja com aquela história na cabeça. Terceiro, apresentar uma citação bem escolhida que declare a ideia do sermão. Pode ser numa poesia, um hino ou uma citação bíblica, né? Então, ontem, por exemplo, eu usei para encerrar o texto de Romanos 10, né? Como virão se não há quem pregue, né? Como pregarão se não forem enviados? Então, que resume toda a ideia do sermão, né? O que não fazer na conclusão? Você não deve fazer na conclusão o seguinte: não diga aos seus ouvintes que esqueceu algum tópico. Ah, irmãos, desculpe que eu esqueci um tópico aqui, vou voltar. Não volte. Outra coisa, não pare de forma abrupta ao final de seu discurso, né? É nesse momento que você vai diminuindo o tom de voz, você vai deixando o ambiente um pouco mais sério. Não é um momento que você vai fazer piadinha, não é um momento que você vai usar humor. Não se desculpe, não coloque novos argumentos. Os argumentos eles se encontram na argumentação, no esboço, é ali que tem que estar a argumentação. Conclusão, um momento mais sério, mais solene. É um momento que todo mundo tem que estar em silêncio. As pessoas têm que entender a seriedade daquele momento. E isso, eles vão conseguir perceber pelo tom de voz, pelos seus gestos, vocês vão diminuir os seus gestos, né? Os seus gestos vão começar a não ser tão expressivos, tá? E aí que entra o apelo. O apelo é um momento chave para o sermão. Você pode ter feito um bom sermão, uma boa explicação, mas nós, como pregadores, somos impelidos, somos chamados a trazer alguma alternativa, a trazer aquilo que o público precisa fazer, aquilo que os membros precisam tomar como decisão. Qual passo eles vão tomar? Qual é o convite que você vai trazer a eles, né? E no apelo você oferece então ao ouvinte a oportunidade de dar o primeiro passo, de se entregar a Jesus, de entregar a vida totalmente a Deus, de fazer tal coisa, de deixar de fazer tal coisa, enfim, alguma decisão ele precisa tomar no final, né? O apelo ele abre espaço que o Espírito de Deus atue de forma mais direta e eficaz. Você antes do sermão você deve orar pelas decisões feitas, decisões que serão tomadas. Por isso eu reforço a parte da consagração. Dias antes já vai orando pelas decisões, já vá orando pelas almas que serão atingidas pela mensagem, tá? Eu vi agora num treinamento que eu tive pela FM de um profissional de vendas, né? Ele estava nos ajudando com a questão de arrecadação e tal, algumas técnicas, né? Aí ele deu uma ilustração que eu achei muito interessante. O Usain Bolt, que é o corredor, né, mais rápido do mundo, até um tempo atrás, não sei se ainda é, ele, em todas as suas corridas, todos os seus prêmios somados, dá 119 milhões de dólares. Todos os seus prêmios somados, 119 milhões. E em todos esses prêmios em todas essas corridas que ele participou, juntas, somadas, dá 115 segundos. Aí você pode se perguntar assim, então, em 115 segundos, ele ganhou 119 milhões de dólares? A resposta é não. Claro que não.
porque ele treinou por 20 anos para que aqueles poucos segundos se tornassem eficazes, para que aqueles poucos segundos fossem vitoriosos, né, para ele, fossem que ele pudesse chegar no seu objetivo. O que ele fez? Muito antes. Ele treinou, ele se capacitou, ele foi. Então ele ganhou dinheiro não por ter corrido bastante, ele ganhou dinheiro pelo treino que ele submeteu. Assim também o pregador. O pregador, ele vence a batalha ou perde a batalha antes de começar o sermão. Entendeu? É a batalha espiritual, o conflito espiritual. O sermão, ele é vencido, ou ele é vitorioso, ou ele chega ao seu objetivo muito antes. É com a sua consagração, com as suas orações que você faz a Deus para se consagrar e para que o Espírito Santo toque os corações, né? Um bom apelo, ele é breve, deve ser claro, precisa ser objetivo, direto, sem rodeios. Honestidade, né, no apelo também. Teve um caso de um pastor, né, que falou assim, se você aceitar o apelo, se você aceitar o apelo de um apelo de Jesus, de se entregar a ele, se você se entrega a ele, Jesus, hoje, nesta noite, você vai ganhar essa camiseta aqui, né? Você vai ganhar esse brinde, né? Isso é desonestidade, né? Isso não se deve fazer. O apelo é um momento que você deve fazer uso não deve fazer uso de gesticulação muito expressiva. É um momento mais solene, mais calmo. É objetivo, direto, sem rodeio, sem muito. Você vai direto ao ponto. Direto ao ponto. É essa decisão que você precisa tomar hoje, né? Então, o apelo é para isso. Já estamos caminhando para o final, só falta essa parte aqui, e esse slide e o outro, nós já encerramos. Mas até aqui, irmãos, na parte técnica do sermão, alguma dúvida, alguma contribuição? Não sei se o pai também tem alguma coisa a dizer. William, Oi. às vezes eu acho importante o pregador também se atentar para o uso excessivo de alguns chavões. Sim, jargões também, né? Tem igrejeiros, né, que a gente costuma ver. E eu, particularmente, quando dou algum treinamento e tudo, um dos treinamentos que eu já dei, por exemplo, contação de história, né? E a contação de uma história bíblica não deixa de fazer parte de um sermão, ou muitas vezes ela é um sermão para uma criança, né? Assim. E aí a gente costuma orientar os contadores, né, a evitar aqueles monossílabos, né? Sim. Né? Né? Uhum. Os vícios, né? Vícios de linguagem. Os vícios de linguagem. Alguns vícios, né? Ele pressupõe que a pessoa está ouvindo já sabe e confirmar aquilo que você está falando, mas a quebra que você está levando, né? Então, eu acho que isso é válido. Travando um pouquinho também. Mas... Encerrei. Sim, era muito bem colocado, Silvio. Muito bem colocado, Silvio. Obrigado por essa contribuição. Jargões, vícios verbais. Como você descobre isso? Perguntando para o outro. E aí, tem alguma coisa que eu posso melhorar? Tem alguma coisa que eu estou fazendo sempre? Um gesto que eu estou fazendo sempre? Né? Às vezes tem gente que fica sempre mexendo no óculos, né? Eu já caí nesse erro, né? Ou mexendo, colocando a mão no bolso, ou, enfim, coçando o cotovelo, enfim. São coisas gestuais e verbais, vícios, né? Que acabam chamando a atenção do público para isso, né? Ao invés da mensagem. Muito bem colocado. Mais alguém até aqui? Posso entrar na parte da voz, então? Que é também bem rápida. A voz. Amigos, você pode ter o conteúdo que for,
você pode ter o sermão que for, né? No sentido de conhecimento, ilustrações boas e tal. Mas se você não saber usar bem a sua voz, pouco efeito esse conhecimento vai causar, né? Eu tinha um Aliás, uma professor que voz ele tinha uma ruim dicção pode... horrível, uma voz... Aliás, uma tinha um voz ruim professor pode que é destruir super... todo o sermão, né? Uhum. A não ser que você seja assim um camarada renomado, como o meu professor Amin Rodor, vocês conhecem. Ele, para pregar, a voz dele não é muito boa, a dicção dele não é muito boa. Ele, para dando aula para a gente, é uma vergonha, né? Mas ele, quando a gente ouve ele pregar, a gente presta atenção porque sabe que tem conteúdo, né? Agora, existem alguns exercícios de respiração para que você saiba usar a sua voz, né? A voz, ela não é garganta, ela é diafragma. Então, quando você respira aqui e a sua barriga ela infla, né? É porque você está respirando certo. Quando a gente é bebê, a gente respira com diafragma, mas depois, com o tempo, a gente vai aprendendo a respirar com assim, com o peito, né? Quando a gente respira, o peito sobe. Isso não é o correto, né? Agora, para colocar isso em prática é muito, muito difícil, muita prática, né? Então, respire com o diafragma. Sai muito mais forte, né? Então, quando você respira com o peito subindo, né? Tem um nível de frequência. Agora, se você respira com o diafragma, eu acho que não dá para perceber a diferença por causa do Zoom, mas e também porque vocês não estão sentindo o que eu sinto agora, mas se vocês fizerem aí, vocês vão sentir a diferença da imposição, da impostação vocal, tá? Quando vem com o diafragma, vai muito mais forte, tá? E você também não gasta tanto a sua garganta, né? Você não força a garganta, não seca tanto a garganta. Então, respire sempre com o diafragma e busque sempre trabalhar essa região. O diafragma é a região abaixo do pulmão, tá? Abaixo do pulmão. Respira. Ok? Agora, exercícios para dicção, né? A dicção é um problema que eu, inclusive, lido com ele já há um tempo, que é a articulação das palavras, tá vendo? Então, quando a sua boca está bem aberta e você gesticula bem as palavras, isso causa um efeito muito positivo no seu sermão. Então, eu posso falar uma frase muito rápido, assim, vocês não vão entender nada. Ó, tá vendo que eu falei bem rápido e as palavras estão coladinhas uma nas outras, vocês entenderam, mas ficou coladinho e não soa bem, não soa bem. Agora, se eu faço um exercício de dicção, que são alguns aqui eu vou trazer para vocês, que é esse aqui, ó. Você pega a língua e faz um movimento horário 7 vezes, tá? 7 vezes para cá. Vai doer a nuca um pouquinho, mas é assim mesmo. E o sentido anti-horário. 7 vezes. Você está abrindo a boca. Eu vi meu pai também fazendo isso aqui, ó. Pega a caneta e coloca lá atrás da caneta para abrir bem a boca, né? Abre bem assim, ó. Não tenha medo da careta, né? Pode fazer careta, é assim mesmo. Então, abrindo bem a boca, mascando o chiclete, né? Quando você faz isso aí, alguns minutinhos, você vê que a tua articulação melhora muito, melhora muito. Mas se você faz isso todos os dias, um pouquinho aí por semana, a longo prazo isso vai te ajudar, tá? Outro exercício também que a gente faz, inclusive para cantar, né? Faz da nota mais grave até a nota mais aguda. Outra também tremendo a língua. Esse eu não sei fazer, né? Mas a maioria das pessoas sabe fazer. Outra que é assim, né? Você
faz um som com a boca fechada e tenta sentir o teu nariz coçando. Aí abre a boca e você emite uma vogal. Mamão, né? Mamão, limão. Entendeu? Sentiu coçar o nariz um pouquinho? Então isso aqui você está preparando a sua voz para que a sua voz saia com mais força, com mais poder, mais clareza, né? Então abra sempre a boca, fale de forma mais pausada. E claro, em alguns momentos você pode, dependendo do momento, dependendo do momento do sermão, você pode falar de uma forma mais rápida, né? Em alguns momentos eu falo de forma mais pausada, em outros momentos um pouco mais rápido. E a inflexão da voz, que é o tom de voz, é extremamente importante. Extremamente importante. Então, se eu falar assim, irmãos, entreguem-se a Deus nesta noite. Deus, Ele quer salvá-los. Jesus morreu na cruz para te salvar. Entregue-se a Ele. Amém. Que efeito vai causar no meu público? Um efeito super negativo. Com o meu tom de voz, eu defini que aquilo que eu estou falando não é, na verdade, tão importante. Eles não vão levar a sério o que eu estou falando. Agora, se eu falar com todo o meu gesto, toda uma expressão facial, os meus gestos estão indo na mesma direção e a minha voz, ela aumentou de tom, aí a pessoa já sente, pô, isso é sério. Isso aqui é sério. O que ele está falando é importante. Nem todas as coisas sérias que você vai falar no sermão tem que ser uma voz alta, uma voz com um volume, né, maior. Tem coisas que você vai falar de forma também articulada, mas um pouco mais calma. E você, assim, dessa forma, você vai chamando a atenção do público, né? Porque não é sempre que você está falando com volume alto que o público está prestando atenção. Você vai prendendo a atenção do público quando você faz as duas coisas no sermão. Você vai diminuindo e aumentando, diminuindo e aumentando, diminuindo e aumentando. Ó, se eu diminuir o tom, é porque é um momento diferente. Agora, se eu aumentei o tom para falar certa coisa, a pessoa já entendeu que é um outro momento, é um outro conceito, né? Então, mesmo que se você fala com um tom um pouco mais baixo, não fala com um tom morto, entendeu? Você pode falar com um tom mais baixo e ainda mostrando seriedade no assunto. A seriedade desse assunto, a seriedade. Jesus morreu por você também, meu amigo, né? Então eu estou falando com um tom baixo, mas eu estou, o quê? De forma pausada, dando ênfase, né, no que eu estou falando. Então isso você vai, aos pouquinhos, trabalhando, né? Eu tenho uma dica para vocês. Tem uma referência, tem um pastor referência, né? Por que as pessoas falam que eu pareço muito com meu pai pregar? Porque eu sempre vi meu pai pregando e eu tenho ele como uma das referências minhas. Tem outros pastores também que eu tenho referência e imito algumas coisas deles, né? Eu imito de um pastor, eu imito um pouquinho do jeito de falar, né? Dos gestos também, mas de outro pastor eu imito no jeito como ele explica, como ele trabalha a sua argumentação. Então, eu tenho referências aqui e ali e eu vou fazendo a minha versão, entendeu? E por fim, os fatores não verbais, né? Aparência, vestuário, isso não preciso nem falar, né? Os gestos, a postura, o seu gesto precisa ir na mesma direção da sua boca, a sua postura, né? Ombros, você pode andar um pouquinho, mas não ande tanto, não fique também só parado atrás do púlpito, né? Travado, não, ande. Se for algo mais importante, se for alguma coisa séria e você quer falar no olho da pessoa, você sai do púlpito ali, sai de trás do púlpito e chega mais perto do seu auditório. Olhe para eles, faça gestos, né? Aqui, ó, gestos. Não gestos muito, né? Assim,
extravagantes, gestos aqui, ó, da altura do peito para cá, em cima, nunca para baixo, né? Para baixo do peito. Mantenha, então, sempre a postura, a boa aparência, o vestuário, né? Aos irmãos aí, peça ajuda para a esposa, né, meus amigos? Aqui na igreja não vi ainda, né, esse fato, né, isso acontecer, mas há muitos irmãos aí que, meu amigo, troca essa camisa, troca esse terno, joga fora esse terno, porque não tá dando, essa gravata aí já passou, né? Então, essas são algumas dicas, né, também a respeito dos fatores não verbais. Existem pesquisas que apontam que as pessoas, elas gravam mais o que veem do que escutam e do que leem, né? Isso é fato, né? Fato, é lógico. Então, tenha acessibilidade para usar esse fator não verbal à sua disposição. Ele pode ser uma coisa que pode ser negativa se mal usado, mas muito positivo se usado com sabedoria e com sensibilidade. Bom, esse é mais ou menos o que eu queria passar para vocês. Em uma hora e meia, acho que foi um bom tempo, né? Eu espero que eu tenha explanado aqui algumas coisas, as principais coisas, né, para vocês. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, alguma contribuição também? Meu pai deve ter sumido aí da live. Os irmãos estão aí ainda? Ou desistiram de mim já? Fale que eu sou carente, gente. Sou carente. Você está Fale vendo comigo. a gente ou não? Fale comigo que eu sou carente. Não, eu tô vendo só o Eduardo, você, o pai. Mas os outros Gustavo que fecharam a tela, fecharam a câmera? Não, eu tô brincando, gente. Não precisa abrir a câmera, não. Só eu queria saber se há alguma coisa a mais que eu posso sanar, alguma dúvida a mais, né? Ô, William. Oi. Uma contribuição também, porque todos vocês têm capacidade de contribuir aqui, né? Eu participei do Extensão Teológica, a gente teve essa matéria aí, né, que você expôs, né? E eu acho que o pastor ali, eu não lembro quem foi, ele deixou entender que o sermão expositivo, ele é... Não que melhor, como é que eu poderia dizer melhor, assim? Não melhor, mais profundo do que um temático. Isso mais profundo. Sim. É escondido? Não ou não? Isso aí é correto dizer assim? Não sei se eu usei as palavras corretas. Sim, ele é um pouco mais profundo, sim. Porque é no sermão expositivo que você tem a oportunidade de usar minuciosamente alguns termos do texto, como eu dei o exemplo aí do filho pródigo, né? Olha só quanta riqueza de detalhes tem ali naquele texto, né? Não somente porque é uma parábola que é rica, mas em muitos outros textos vai ter, assim, muitos detalhes que podem enriquece muito mais, entendeu? Um conceito. E outra coisa, eu acho que para o público adventista é muito mais vantajoso você fazer um sermão expositivo, porque o sermão temático, os temas bíblicos, né, nós já meio que nós temos uma ideia já dos sermões temáticos, e nos sermões expositivos nós conseguimos também aplicar para os temas bíblicos, né? A gente consegue, por exemplo, por que eu vou pregar um sermão temático sobre perdão? Que não há nenhum problema nisso, né? Mas eu vou pregar sobre perdão. Beleza, aí você vai usar vários textos, né? Mas porque, ao invés disso, ao invés de fazer um sermão temático sobre perdão, eu uso a história do filho pródigo, sobre salvação, né? O sermão temático sobre salvação. Eu uso a história do filho pródigo. Por quê? Porque as pessoas se identificam mais com a história. Eu consigo fazer mais ilustrações, tenho mais detalhes, tenho mais riqueza, entendeu? Porque no sermão expositivo, eu extraio mais coisas, eu extraio o autor do texto, para quem ele escreveu, contexto histórico, então, isso no expositivo eu tenho todos os recursos. Eu não tenho tanto isso no sermão temático, entendeu? O sermão temático é mais tipo um estudo bíblico.
Eu vejo assim, tá ligado? O pastor Bulhon, por exemplo, os sermões dele, se você observar, são quase que na sua totalidade foram sermões expositivos. Sim. Mas nos sermões positivos ele já está trazendo doutrinas, já está trazendo temas ali. O sermões positivos sempre vai ter tema intrínseco nele, entendeu? O que eu fico, que eu observo, que eu fico assim triste, nas grandes igrejas. As grandes igrejas, elas não estão no sonho de Deus, não. Grandes igrejas. Porque nas grandes igrejas, quem é que prega? Só os profissionais da palavra, né? E um ou outro ancião raramente tem a chance de pregar, um outro irmão raramente tem ali a oportunidade de pregar. Senão nas igrejas menores se desenvolve mais esse dom. As pessoas podem participar mais, ter mais espaço, né, para isso. Na minha igreja, quando eu era criança, meu pai pregava, meu tio pregava, eu tinha dezenas de irmãos que pregavam, e pregavam bem. E o pastor nem morava na cidade. E hoje em dia, cada vez menos pessoas se levantam para pregar ou têm essa oportunidade, né? Sim, é verdade. Então, E não deixa de ser uma tem a arte. oportunidade, né, no distrito, né, do Pilarzinho, de desenvolver esses dons, né? De desenvolver esses dons. Nas igrejas maiores não temos, né? Mas é verdade. Gustavo, aquela aula lá de cristologia, podemos fazer aí no próximo domingo, quem sabe? O pessoal, só do Ancionato que tá sabendo, mas a gente quer fazer um apanhado aí geral e entender um pouquinho sobre cristologia. Acho interessante. Pai, da minha parte é isso. Oi? Eu espero que para vocês tenha Tá bom? sido de grande proveito aí. Da minha parte é isso. Eu espero que para vocês tenha sido relevante, né? E qualquer dúvida, podem procurar a mim, o pai. E nós estamos sempre à disposição dos irmãos, tá bom? Pode orar, pai, pra gente? Vamos orar sim. Querido Deus, obrigado por mais um momento que estivemos aqui aprendendo e também falando sobre a tua palavra. Abençoa cada pessoa que participou aqui do nosso encontro, que possamos ser usados por ti para falar em público, pessoalmente também, cada vez mais comunicarmos o teu evangelho. Em nome de Jesus, amém. Então, obrigado a todos que participaram, obrigado ao William, uma alegria vê-lo aí falando, pregando, né? E ensinando aquilo que eu ensinava alguns anos atrás, né? Também a gente não deve usar palavras rebuscadas, né, demais, que as pessoas não entendam, né? E tem que ser uma linguagem que o povo entenda. Então, vamos fechar a sala aqui. Um abraço para todos. O culto às 8 horas. Um abraço. Que Deus abençoe a todos vocês. Tem como... Tchau, tchau. Tchau, tchau.